Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo. Dessa vez um vídeo diferente. Não vou trazer as últimas notícias do Vasco, mas vou falar, é claro, sobre o Vasco da Gama e falar aí uma semelhança que vem ocorrendo e ocorre dentro do Vasco aí nessas últimas gestões com relação ali ao discurso feito por cada presidente. Vimos que Roberto Dinamite, Eurico Miranda, Alexandre Campelo e agora Jorge Salgado nessa segunda-feira tiveram exatamente o mesmo discurso dentro do Vasco da Gama, prometendo ali união, prometendo ali um ressurgimento, uma reconstrução do Vasco, colocar o Vasco novamente no cenário do futebol nacional, e nada disso infelizmente ocorreu nessas últimas 3 gestões e Jorge Salgado chegou com o mesmo discurso de Eurico, de Dinamite e também do Alexandre Campelo. Eu vou mostrar para vocês isso, é claro, para vocês verem a semelhança aí que ocorre no Vasco nesses últimos 10 anos e o que a gente pode esperar para esses próximos 3 anos se Jorge Salgado realmente for o presidente do Vasco da Gama. E essa, infelizmente, dúvida que fica na cabeça do torcedor do que pode acontecer com o nosso Vasco. Mas então, rapaziada, se você quer ver, tirar essa dúvida, o vídeo está realmente imperdível, muito bom para você ver o que está acontecendo no Vasco. Fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like. Esse vídeo é realmente muito importante para todo torcedor vascaíno ver, e o like é muito importante para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Então, como eu sempre falo também, vascaíno ajuda vascaíno. Tenho certeza que você vai me dar essa moral se inscrevendo e deixando o seu like. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e, é claro, falar sobre essa semelhança aí que ocorreram e ocorreu, né, nessa segunda-feira com relação a essas 4 gestões, o discurso feito por cada presidente nesses últimos aí 12, 13 anos, né, no Vasco da Gama, que começou lá com Roberto Dinamite e aí chegou agora em Jorge Salgado, né, a mesma gestão. Essas 4 gestões aí tocaram na mesma tecla durante os seus discursos de posse, né, que seria ali a reconstrução do Vasco, apontou ali praticamente as mesmas coisas nesses seus discursos, que seriam recuperação financeira, a união do Vasco da Gama e tentar manter um bom relacionamento com a imprensa. E é exatamente o que a gente viu no discurso de Jorge Salgado na segunda-feira, e aí o que a gente também viu nesses últimos discursos de Alexandre Campelo, de Roberto Dinamite e de Eurico Miranda. E agora você vai ver com seus próprios olhos aí que realmente é tudo verdade. O que será que a gente pode esperar do Vasco nesses próximos 3 anos que vem pela frente, é claro, se o Jorge Salgado realmente for confirmado como novo presidente do clube. Então vamos começar lá atrás, lá em 2008, quando o Roberto Dinamite foi empossado como presidente do clube. Ele que ficou ali de 2008 a 2011 e depois foi confirmado novamente, né? Ele ganhou novamente a segunda eleição dele e ficou no Vasco por mais 3 anos até 2014. De 2014 entrou Eurico, depois entrou o Campelo e agora, né, temos aí até o momento Jorge Salgado, que pode sim ainda ocorrer mudanças, mas até o momento quem fez o discurso de segunda-feira foi o próprio. Então, começando lá com o Roberto Dinamite, ele falou no início ali da posse como presidente do Vasco que queria unir ali as brigas internas que aconteciam dentro do Vasco da Gama, e quando ocorresse essa união, principalmente dentro do clube, o Vasco iria conseguir resgatar as suas glórias, as suas conquistas e voltar ali aos momentos de Vasco da Gama, né? Um Vasco grande, um Vasco vencedor. Esse foi aí um dos principais motivos que ele queria vir à presidência do Vasco da Gama, e ele tocou muito em reconstrução. E a frase que ele falou foi a seguinte: se Deus quiser, esse momento aqui é de união de todos nós, para que possamos levantar e dar aquilo que os torcedores desejam, dignidade e respeito à nossa instituição. Vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, ao longo das posses, dos discursos de cada presidente, essa frase sendo muito tocada, a reconstrução do Vasco da Gama. E infelizmente eles falaram, mas nenhum conseguiu cumprir com a sua palavra. E além de reconstrução, dos pontos principais aí tocados ao longo de Roberto Dinamite, ao longo de sua gestão, ao longo da presidência do Vasco, foi o seguinte:
buscar parceiros necessários, que é algo muito semelhante aí a Jorge Salgado, ter sempre amor, suor e competência para administrar o Vasco, que também é algo muito que se assemelha, né, aí a Jorge Salgado, e também que dessa maneira aí, tendo as principais pessoas boas ao seu lado, iria ali recuperar e resgatar a dignidade e a grandiosidade do Vasco da Gama, e além disso tudo falou também num novo Vasco, né? É isso que ele queria, implementar um novo Vasco, Vasco vencedor novamente, com cara de Vasco da Gama. Ele falou o seguinte: vamos escrever uma nova página, agora será um Vasco sem censura, sem lei da mordaça. O Vasco vive um momento delicado, principalmente em sua administração, e isso sem dúvidas nenhuma é algo que se assemelha muito ao que Jorge Salgado falou na posse de segunda-feira. Inclusive aí uma pessoa da sua própria gestão falou, né, em ali tirar as pessoas do pântano, tirar o Vasco do pântano, e se encaixa muito nesse sentido aí de lei da mordaça, no Vasco sem censura. Falaram ali que queria ter reuniões do Conselho Deliberativo abertas na Vasco TV, no caso, segunda-feira, Jorge Salgado. Então a gente vê que o discurso realmente é muito semelhante ao de Jorge Salgado na segunda e ao de Roberto Dinamite lá em 2008, e a campanha de Roberto Dinamite, mesmo com todos esses discursos aí de reconstrução, de um novo Vasco, terminou ali com 2 rebaixamentos e uma conquista da Copa do Brasil, um dos títulos mais importantes do Vasco aí nesses últimos 20 anos, um dos mais importantes não, o mais importante, mas com 2 rebaixamentos nas costas. E agora vamos falar aí de umas principais figuras políticas do Vasco da Gama, né? Que é Eurico Miranda, um presidente ali que realmente conquistou Libertadores, conquistou Mercosul, conquistou alguns títulos muito importantes dentro do Vasco da Gama, um dos principais personagens políticos do clube. E eu vou começar falando, né, sobre a frase que ele disse quando foi empossado como presidente do Vasco lá em 2014. O clube padece do mesmo mal de outrora, está internado com os mesmos sintomas de quando nele cheguei lá em 1900 e não sei quando, né? E ele falou ali, um dos pontos mais importantes que ele tocou ao longo do seu discurso foi o seguinte: falou que o Vasco estava entregue ao segundo plano, diminuído, desrespeitado, e queria ele respeitar o respeito do Vasco, que seria a primeira missão dele, e também seria um momento de preparar os alicerces para o futuro, algo que Jorge Salgado falou, que essa gestão aí, principalmente algo também, um discurso muito semelhante ao de Alexandre Campelo, que seria tirar o Vasco da lama, e o Jorge Salgado também falou que o clube iria demorar ali de 3 a 6 anos, primeiro gostaria de firmar um alicerce para depois subir a casa ali, depois subir e colocar o Vasco da Gama primeiro, colocar o Vasco da Gama no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Aliás, né, e realmente essa frase do Eurico ficou muito marcada, né, o respeito voltou, ponto, ganhando do Flamengo, algo que marcou muito a gestão de Eurico Miranda, e a campanha dele ali terminou em 2 cariocas e 1 rebaixamento, sendo aí, por incrível que pareça, um dos melhores gestores, um dos melhores presidentes dos últimos 20 anos do Vasco da Gama. E agora falando sobre Alexandre Campelo, o último presidente do Vasco, um presidente aí com uma taxa de rejeição altíssima dentro do Vasco da Gama, um dos maiores presidentes aí com uma das maiores taxas de rejeição na história do nosso clube. Ele começou falando no seu discurso de posse o seguinte: quando falo em união, me refiro a todos aqueles genuinamente vascaínos que colocam o Vasco acima de qualquer interesses pessoais ou políticos. Ou seja, mais uma vez a união foi citada em um discurso do Vasco da Gama. Mais uma vez uma desunião dentro do Vasco da Gama foi ali falada por um presidente. E ali um dos pontos principais tocados ali, é claro, da união foi a luta contra a divisão dentro do Vasco, a luta, no caso, contra a desunião, terminar com a disputa eleitoral que tinha todo ano, no caso, Alexandre Campelo também entrou ali envolvido por uma disputa eleitoral, modernizar o estatuto dos processos sucessórios e fazer com que o Vasco tome o destino de Vasco da Gama, tentar fazer com que o Vasco voltasse a ser grande, coisa que a gente não viu na gestão de Alexandre Campelo, né? E ele falou assim uma frase grande, ele falou o seguinte: sei das dificuldades, das dívidas e da baixa receita, mas sei também que não estou sozinho, valorizarei os conselhos. Será mesmo, Campelo, que você valorizou os conselhos? A gente viu muito bem como o Conselho Deliberativo foi respeitado aí ao longo desse processo eleitoral, né? Mas vamos lá, vascaínos e vascaínas abracem o Vasco e façam onda de amor em prol de um Vasco unido e forte. A eleição de janeiro foi a expressão por mudanças e dias melhores. Garanto, nossa gestão honrará
essas esperanças, e a campanha dele foi um Vasco realmente que brigou contra o rebaixamento todos os anos e não ganhou nenhum título, nenhum campeonato carioca. O Alexandre Campelo conseguiu ganhar. A gente viu realmente que foi uma das piores gestões do clube. Falou em união, falou em reconstrução, assim como Dinamite, assim como Eurico Miranda, e nada aconteceu. E agora falar de Jorge Salgado, presidente que foi empossado aí na segunda-feira, e temos muita coisa para falar dele, muitas semelhanças ali que com o Jorge Salgado ele falou e que ocorre ali ao longo dos discursos falados tanto por Eurico, tanto por Dinamite, quanto por Alexandre Campelo. Ele começou ali o seu discurso falando o seguinte: durante o ano passado fiz uma reflexão se eu deveria ser candidato ou não, porque mexia muito comigo o fato de que o Vasco passava por um processo de decadência muito perceptível nos últimos 20 anos. Ou seja, ele seria o salvador da pátria, queria salvar o Vasco, né, da zona de rebaixamento, iria salvar o Vasco desse lamaçal que o Vasco estaria. Estranho que ele também tentou isso lá em 97, tentou com Salgado, perdeu. O Vasco depois viveu ali a era de ouro, né, do nosso time, a era de ouro do Gigante da Colina. Mas vamos lá, os pontos tocados ali ao longo do discurso de Jorge Salgado foram: reconstruir o Vasco, enfrentar as dificuldades financeiras, fazer o time ser forte, ter a responsabilidade fiscal com os vascaínos, a famosa política de austeridade, que para muitos é muito boa. Ele ainda fala o seguinte: tudo será feito dentro do nosso orçamento, vamos seguir à risca, algo que preocupa muito aí com relação a contratações, renovações de contrato. Germancano e Martim Benítez está batendo na porta, e a famosa política de austeridade é algo assim que preocupa muito o torcedor. E também, né, aliás, reconquistar a mídia. Ele falou que quer estabelecer uma relação amigável com a mídia. Ao longo desses anos, a mídia não teve o espaço que merecia no Vasco e espera conquistar ele novamente. Então realmente é algo que complica. Ele fala aí de 3 a 6 anos para tentar recuperar o Vasco. Vai ser um caminho árduo e difícil, porém a intenção dele é colocar o Vasco novamente no topo do campeonato, no topo do Brasil, né? Essa seria a intenção de Jorge Salgado, né, rapaziada? É realmente muito complicado. A gente vê que há grande semelhança no discurso aí de Jorge Salgado com esses últimos 3 presidentes que passaram no Vasco e de nada adiantou. E aí a pergunta, a dúvida que fica na cabeça dos torcedores: 4 discursos iguais, falando de reconstrução, falando de união política, falando de tirar o Vasco do pântano, e nada adiantou. Será que com o Jorge Salgado vai adiantar? Será que com o Jorge Salgado uma gestão muito parecida com essas últimas aí com relação às pessoas dentro, né? Temos aí pessoas que já eram do Vasco há muito tempo, principalmente aí esse atual segundo VP, segundo vice-presidente geral do Vasco, que foi ele que disse, né, sumam do clube criaturas do pântano, na posse de Jorge Salgado. Para quem não sabe, em 2020, 2015, né, 2013, aliás, lá na gestão do Roberto Dinamite, ele era o VP jurídico do Vasco, naquela briga que teve entre Vasco e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Ele não fez nada, e o mesmo falou para que as criaturas do pântano sumam do Vasco da Gama. Então, realmente, será que as criaturas do pântano sumiram do Vasco da Gama? Será que realmente as coisas mudaram dentro do Vasco? Será que uma união irá acontecer? Será que o Vasco forte, novo, que brigue, irá chegar? Essa é a dúvida de todo torcedor, e esse é o medo de todo torcedor do que pode acontecer aí ao longo desses próximos 3 anos, caso seja oficializado de forma definitiva Jorge Salgado na presidência. Discursos iguais e nada mudou. Esperamos aí que alguma coisa mude dessa vez, caso realmente Jorge Salgado seja oficializado. Difícil vai ser, sem dúvidas, expectativas estão, com todo respeito. Estou aqui para informar, mas é claro, eu vou dar minha opinião. Não confio na gestão desses próximos 3 anos, mas é claro, temos que de certa forma acreditar no Vasco, acreditar no melhor e que a mudança possa acontecer. Mas vocês viram aí, muito parecidos os discursos de cada presidente, e no final de tudo, nada adiantou. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, um vídeo totalmente diferente. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com todos os vascaínos, para que eles também possam ter acesso a esse vídeo e ver a semelhança que existia e que existiu no Vasco aí, nesses últimos 4 discursos de posse de presidente do clube. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.